O mercúrio usado nos garimpos vem afetando cada vez mais os rios e os povos da floresta, que já apresentam sequelas por causa do metal pesado no sangue. O caminho do mercúrio pelas águas é invisível e devastador. Esse rio não era essa cor, era bem limpinho, era bem azulzinho, né? A gente era bem claro mesmo. Onde a gente frechava peixe na época, e agora a gente não frecha mais peixe por causa da sujeira da água mesmo, né? Que a gente não vê mais nada. Estamos no ponto em que o rio Tapajós encontra o Xamanxim. Para nós o rio é uma mãe, é um leite, né? É onde a gente se cria. E o rio para nós é um rio sagrado. Essa região é casa do povo Munduruku. 95 pessoas moram aqui na aldeia Munduruku. Em 2019, todos os índios cederam sangue para passar por análises clínicas, para saber a influência do garimpo aqui nessa região. O resultado é que todos eles estavam contaminados por mercúrio. E as piores situações eram das crianças, com os índices mais altos. Célia é mãe de 2 meninas. Depois de perceber diferenças no crescimento das filhas, pediu para participar dos testes da Fiocruz de detecção de mercúrio. O resultado te assustou? Assustou muito, porque a gente sabia que a gente tinha, mas a gente não esperava que fosse tão alto. Principalmente com as crianças, né? Principalmente com uma das crianças que eu tenho, né? Que deu um índice muito alto. A filha mais velha, Ricleia, de 9 anos, tem praticamente a mesma estatura da caçula, Vitória, de 6. Eu acho que o desenvolvimento dela aqui está sendo mais lento, né? Em questão de crescimento. E assim, ela não está conseguindo desenvolver que nem uma criança assim, normal consegue, né? O mercúrio não é um metal presente no organismo de uma pessoa saudável. A Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental, instituição de referência, considera o limite de 1 micrograma de mercúrio por grama de peso. Acima disso, há risco para a saúde. Ele pode se depositar no sistema cardiovascular, nos rins, no fígado, nas glândulas endócrinas, em diferentes partes do corpo humano. O exame de Ricleia apontou uma concentração de 22,1 microgramas de mercúrio, 20 vezes acima do aceitável, o que representa um risco muito alto de complicações. Eu acho que eu comia muito peixe quando eu estava grávida. Então foi aí que eu acho que ela se contaminou. Deusiano é professor da única escola da comunidade, construída pelos próprios indígenas. Além das dificuldades com a falta de estrutura do lugar, ele enfrenta as primeiras sequelas do mercúrio que carrega no organismo. Eu não apoio muito bem a perna esquerda, né? Quando eu vou andando também. Aí eu esqueço de algumas coisas também. Ele não é o único da família com sintomas. Tem a minha mãe também, que tá autismo dela também, né? E ela anda reclamando também, somente na saúde dela, né? O garimpo está muito perto da comunidade. Aldeias vizinhas já convivem com a mineração. Alguns indígenas permitem a exploração ilegal de terras cobrando uma porcentagem pelo ouro extraído. Vem acontecendo a garimpagem dentro das terras indígenas homologadas. Se tiver alguns garimpeiros dentro dessa terra aqui, não vai trabalhar, porque eu vou denunciar. O cacique da aldeia percebe dia após dia as mudanças irreversíveis que o garimpo provoca. O que resta para nós é a destruição. Ela acaba com a imagem do garapé, né? Ali não nasce mais nada. Madeira mesmo nativa não existe mais, que ela não nasce mais. Procurado, o Ministério dos Povos Indígenas não respondeu até o fechamento da reportagem. Entre 2010 e 2020, o garimpo em terras indígenas cresceu 495%. E o epicentro da exploração ilegal é a bacia do rio Tapajós. O território Munduruku
é o segundo mais devastado, com uma perda de 1,5 milhão de hectares. O levantamento mais recente do Ministério do Meio Ambiente apontou que a região de Itaituba, onde está a Transgarimpeira, teve quase 5 hectares desmatados entre janeiro e março deste ano. Esta área de mineração fez da floresta uma mistura de pasto com deserto. A areia se espalha até encontrar o gramado. Nem parece que estamos no meio da Amazônia. Ao longo da Transgarimpeira é possível, as imagens do satélite mostram, tem bastante pasto ali ao longo daquela área, e ao redor tem ali as cicatrizes dos garimpos. De volta à Transgarimpeira, conhecemos o Joia. Ele veio para a estrada buscar diesel para abastecer as retroescavadeiras que usa em suas terras. O senhor está aqui há quantos anos já? 37 anos. Já tem uma vida aqui, né? Você ajudou a construir isso aqui, né? Quando a estrada chegou aqui, com 20 dias cheguei atrás. Joia diz que entrou com um pedido de PLG, a permissão de lavra garimpeira. O documento é emitido pela Agência Nacional de Mineração, após uma liberação municipal. A área de exploração é de até 50 hectares que não podem ser em território indígena. Joia se queixa de ainda não ter recebido a licença. Procura os órgãos competentes para a gente se registrar, qualquer coisa. Aí nós não podemos se registrar porque essas áreas já estão cobertas por essas empresas de fora. Aí não tem como nós registrar nosso pedacinho pequenininho, de 50 hectares, que para nós eles só dão em 50 hectares. Nos últimos 4 anos, cresceu o número de PLGs emitidas pela ANM. Em 2019, foram 95. No ano seguinte, o número mais que dobrou. Em 2021, no auge da pandemia, foram 101 novas autorizações. E no ano passado, quase o triplo, com 276 novas licenças. A prefeitura só pode fornecer esse licenciamento depois que a PLG foi publicada. É onde muitas pessoas cometem um erro de achar que quando sai o número do processo, já estão devidamente documentados, acham que já pode ir para a área, e aí acaba acontecendo todo esse problema deles estarem trabalhando numa área onde ainda não foi devidamente documentado. Então a PLG que não tem valor nenhum. Aí vem o pessoal aí e diz que não vale nada. Quem dá é a prefeitura. E quem vem o pessoal da Federal, da SEMA, do IBAMA, essa turma. O poder público vem fechando o cerco ao garimpo ilegal. Entre as medidas está o mapeamento do minério que circula no mercado. A porta de entrada são as lojas de compra de ouro. Mais de 50% do ouro extraído no estado do Pará, mais de 50% apresentava claros indícios de ilegalidade. Seja porque aquele ouro vinha de uma PLG em que o sujeito declarava extrair o ouro da PLG X e a PLG X está inserida, por exemplo, numa terra indígena, seja porque aquela PLG X nunca teve exploração mineral. De acordo com a nossa apuração, ao longo da Transgarimpeira, as lojas que compram ouro podem ou não emitir nota fiscal. Sem a documentação, elas pagam mais pelo minério, o que estimula a ilegalidade. Nenhum garimpeiro que ouvimos foi cobrado sobre a origem das pepitas na hora da venda. Mas em algum momento eles perguntam para vocês, por exemplo, se é de um local autorizado, ou eles não têm preocupação com isso? Procura nada, os caras querem saber do maneio. Nós estamos chegando então no garimpo do Seu Joia. Nosso carro vai ficar lá em cima, mas olha só, para poder passar nesse local aqui, tem que ser um carro 4x4. Seu Joia está chegando no garimpo dele. Não é fácil, ó. Apesar de dizer que procura seguir a lei, Joia não quis esperar pela PLG. Ele começou o garimpo em suas terras com retroescavadeiras, mesmo sem a autorização. Cada carote deles cabe 60 litros. A máquina, conforme ela gasta 25 litros por hora trabalhado. O senhor acha que o garimpo ele destrói a floresta, seu João? Destrói, pouco.
Eu vou provar para vocês, mostrar para vocês depois na hora da saída, como recupera isso aqui com 5, 6, 10 anos. Isso aqui já está tudo recuperado de novo. Joia também usa mercúrio no garimpo. Se o azougue você engolir, ele não para dentro do teu corpo, ele vai descer direto. O que prejudica é a fumaça. Joia se diz injustiçado. Para seguir explorando a floresta, dribla a fiscalização sempre que o som dos helicópteros fala mais alto que o de suas retroescavadeiras. Tem dias que os helicópteros estão andando aqui por cima, a gente pega e entoca no meio do mato, né? A gente trabalha com medo.